Boa tarde, gente. Paz e bem. Nesses tempos, né, de acelerados acontecimentos que envolvem o nosso país, vamos dar uma paradinha e conversar com o nosso amigo, nosso irmão, né? Irmão de caminho, de caminhada, monge Marcelo Barros. Marcelo, tudo na paz? Tudo ótimo, Eduardo. Uma grande alegria de estar com você e com os irmãos e irmãs que participam dessa conversa boa, feliz que nós temos no Paz e Bem. Que alegria, que alegria, que alegria. Maravilha, maravilha. Pois é sempre importante a gente dar uma parada, refletir e trazer esses temas ligados à espiritualidade que a gente vai ver. Tem muito a ver com a tradição cristã, mas que tem muito a ver com a caminhada espiritual de todas as pessoas que estão no caminho de uma sociedade mais justa, de paz. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso. Hoje o tema é Corpus Christi. Amanhã vai ter a solenidade de Corpus Christi. Que solenidade é essa? Qual o significado? Né? Qual a sua origem? O que é que ela tem a nos dizer, não é, Marcelo? E aí a gente vai começar, eu gostaria que o Marcelo pudesse começar o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, falando um pouco sobre as origens, não é? Como é que começou essa festa de Corpus Christi? Porque não é algo que a gente sabe, a grande parte das pessoas talvez sabe, que vem da tradição católica, vem da nossa raiz ibérica. Mas qual é a origem da festa de Corpus Christi? Eduardo, na Idade Média, em 1264, na Bélgica, na cidade de Liege, uma mocinha nova, que a igreja depois canonizou como Santa Juliana, ela teve uma visão de Jesus e ele, nesta visão, pedia que instituísse uma festa para honrar a Eucaristia, para celebrar a presença real de Cristo no pão, na hóstia. E era uma época que tinha na Igreja Católica, naquela época, antes da Reforma, já havia muitos movimentos que contestavam e tinha muita gente que tinha dúvidas ou que, enfim, não acreditavam na forma como a Igreja Católica fala da Eucaristia, como a presença real, quase física, de Jesus na hóstia. E então a menina espalhou essa história e o Papa da época, que era belga, Urbano II, Urbano IV, propôs a festa, promulgou a festa para toda a igreja. Festa do corpo e do sangue de Jesus. Hoje em dia se chama assim. Antigamente era corpo de Cristo. Por causa disso, em latim, Corpus Christi. Então, a origem da festa é uma origem medieval. A finalidade é de certa maneira, insistir na fé, no dogma da presença real de Jesus na Eucaristia, e a festa se caracteriza principalmente por uma procissão na rua, onde se leva a reserva eucarística, que desde a Idade Média se chama de Santíssimo Sacramento, quer dizer, a hóstia. Então, ali, uma banda de música toca, as pessoas por todas as ruas que passam se ajoelham. Aqui no Brasil tem costume de ornamentarem as ruas. Tem cidades que fazem tapetes de flores para a procissão passar. Então, essa festa é uma festa antiga, tradicional, e a ideia era essa. Hoje, a gente tem que rever totalmente. Pois é, Marcelo.
bom você ter falado isso. A gente vai retomar essa questão da festividade aqui no Brasil. Mas, por exemplo, você sabe que nós, anglicanos, não temos muita tradição do Corpus Christi, né? Aí a gente vê que, na verdade, é por conta dessa questão, dessa origem medieval, e aí por conta do grande debate teológico que foi travado dentro da formação. Nenhuma igreja fora da Igreja Católica tem Corpus Christi. Nem as igrejas ortodoxas, que são mais tradicionais do que a Igreja Católica, não tem. E nenhuma igreja evangélica. E não tem de ter, porque a festa foi uma festa muito ligada a uma devoção católica medieval. Então, se alguém me perguntasse, a Igreja Anglicana celebra Corpus Christi, eu responderia, celebra como fé na ceia de Jesus, como dar importância ao sacramento. E se Isso tivesse mesmo. que celebrar um dia, deveria ser a Quinta-feira Santa, dia em que, segundo a tradição, Jesus instituiu a ceia, né? Mas não tanto uma quinta-feira que se escolhe, assim, na Idade Média se escolheu depois do ciclo pascal e se convencionou que é amanhã, mas Exato. não tem nenhuma razão especial. A gente celebra a Quinta-feira Santa a questão da instituição da Eucaristia, né? Agora, é interessante também trazer uma coisa nova. Na nova edição, Marcelo, do livro de oração comum da gente, há uma coleta própria para Corpus Christi, né? E é interessante como ela é Vocês chamada, estão essa virando coleta. católicos, Chama-se Ação de Graças pelos Sacramentos do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. certo? Tranquilo. Então, assim, o texto, inclusive, é aquele, eu sou o pão da vida. O texto é de João. Então, tem essa questão também, né? A gente Sim, busca aqui o contato, o diálogo, né? Dentro é dessa porque perspectiva que você está falando muito bem. eu acho que a fé é comum a todas as igrejas. O amor à Eucaristia é comum a todas as igrejas. Agora, o que muda, e é normal que mude, são as expressões que a fé toma, a forma como a gente expressa. E aí, essa forma, cada igreja tem a sua, e é bom que seja assim. Exato. Exato. Eu Agora, gostaria aqui, Marcelo, de antes da gente retomar a conversa, é, falar de algumas pessoas que estão aqui conosco no chat, né? No bate-papo. Ivanildo Pinheiro, Greta, Aparecida Peixoto, Edgar Gonçalves, Zenaide Maria Bertoldi, Roxane Magalhães, Deane Esmeraldo, Rita Vieira, Enilda Cantoni e Josi Negreiros, que sempre está aqui conosco. A Rita Vieira está perguntando sobre o Urbano Medeiros. Olha, a informação que eu recebo de Urbano é que ele está em missão lá no Ceará, não é? Ele esteve realmente uma época doente, mas está se recuperando, não é? E ele está lá nas missões lá no Ceará. Eu não tenho muitas notícias dele. Às vezes ele aparece nas conversas do País e Bem, mas até onde eu sei é isso. Também entrou agora Selma Gouveia. Pronto, vamos continuar a nossa conversa, Marcelo. eu Vendo gostei. exatamente, Diga, fale. vendo essa questão da festa no Brasil, né? A gente sabe que é muito comum lá, eu acredito que em Minas Gerais é muito forte essa questão. Mas me tira uma dúvida, eu não sinto a mesma importância, vamos dizer assim, aqui no Nordeste, particularmente em Recife, ou é uma impressão só? Minha ideia sobre isso é que é natural
que cidades pequenas, ainda muito dominadas pela cultura de cristandade, de uma igreja que dominava tudo, em que a paróquia era a coisa mais importante da cidade, a festa de Corpus Christi é uma festa fundamental, porque é uma festa católica romana. Agora, nas cidades que são mais pluralistas, onde o convívio de católicos evangélicos, gente que tem fé, gente que não tem nenhuma pertença de igreja, é como nas cidades grandes, então isso se torna mais difícil. Eu e Anderson somos natural de uma cidade do Grande Recife, Camaragibe, e ele é mais novo, ele é jovem, mas quando eu era novo e morava em Camaragibe, quando eu era menino, rapazinho, a festa de Corpus Christi tomava a cidade inteira. A cidade construía 3 altares na Vila Operária, na Vila da Fábrica, em lugares fundamentais assim de concentração de gente. A procissão tinha uma banda de música da cidade que acompanhava. Parece que mobilizava a cidade inteira, era uma coisa. Eu, criança, achava aquilo lindo, achava maravilhoso. É, Eu esperava quase que o ano inteiro para aquela festa, né? Agora, hoje eu não imagino, né, fazer uma coisa dessa. Se alguém me convidasse para sair numa procissão de Corpus Christi como padre, eu responderia: minha missão é outra, desculpe, entendeu? Por entendi. quê? Porque eu acho que eu tenho uma missão de unir católicos, evangélicos, gente que crê, gente que não crê, e não quero fazer nenhum ato que pareça que a igreja está se impondo e impondo um modo de crer que nem é muito atual, né? Que é uma expressão da Idade Média, uma expressão legítima, uma expressão que foi correta na época, mas que hoje não vejo mais sentido. Certo, perfeito. E aí eu gostaria de fazer uma ponte, isso que você acabou de dizer, né? Na questão do sentido. A gente vê que existe, e aí é inclusive o tema central da nossa conversa aqui, é a questão de que em uma sociedade tão desigual, economicamente, não é? Uma sociedade tão injusta socialmente, qual o sentido de celebrar? Inclusive você reporta essa questão, né? De que se faz os tapetes, de que se faz a festa. Mas aí a gente sabe que no percurso, né, da procissão, tem do lado uma pessoa literalmente à margem, né? Num barraco, num casebre, né? Às vezes até na beira desse tapete, né? De flores, de pó de serra, e ele está lá. Quer dizer, qual o sentido desse corpo de Cristo diante dessa situação, hein, Marcelo? Pois é, Dom Helder Câmara dizia isso, que é uma palavra de um pai da igreja antigo, do século IV, São João Crisóstomo. Você não pode honrar Jesus na Eucaristia se antes você não honrá-lo no corpo social do Cristo. Quer dizer, o pão na Eucaristia, o pão é o símbolo do que nós somos. Nós é que somos o corpo de Cristo. Então, se você não reconhece o irmão, a irmã, principalmente o pobre, o que está na rua, o que está abandonado, marginalizado, como presença de Jesus na nossa vida, que sentido tem reconhecê-lo no pão, na hóstia da celebração? Então, o corpo de Cristo, primeiro eu acho bonita a expressão corpo de Cristo, porque, em geral, as religiões, Eduardo, elas valorizam muito a alma, o espírito, e parece que o corpo é meio desprezado. Uhum. Então, o fato de, no cristianismo, se valorizar o corpo é uma coisa fundamental, porque Uhum. mostra Deus é Deus do ser humano por inteiro, da humanidade inteira. E Deus ama a gente com os nossos corpos. E o corpo da gente é sagrado. Então, isso é ótimo.
Isso é muito bom. Então, a gente celebra o corpo do Cristo. Agora, celebra o corpo do Cristo aonde? Na hóstia, no pedaço de pão? Sim, pode ser. Eu reconheço Jesus no pão consagrado. Mas, em primeiro lugar, nas pessoas humanas. Em primeiro lugar, no ser humano, no irmão e na irmã que está ao meu lado. E se for, a gente podia até ampliar mais e dizer o corpo do Cristo, que é o universo, que é a terra, que é a água. Por quê? Porque é o corpo consagrado por Deus. Então, por exemplo, lá em Goiás, onde eu morei 30 anos, o bispo Dom Tomás Balduino, que já está no céu, ele fazia na festa de Corpus Christi, ele fazia uma procissão que as paradas daquela caminhada, daquela procissão, eram nas margens do Rio Vermelho, poluído e ameaçado pela poluição. E ali ele parava para o pessoal poder meditar o corpo de Cristo, que era aquele rio. Quer dizer, significa o que é Cristo? Alguém pode dizer, ele não está confundindo as coisas? Eu respondo não, porque o Cristo significa consagrado, ungido. Então, é Jesus de Nazaré, mas é todo ser vivo que Deus consagra, que Deus cria e consagra para ele. Então, a Mãe Terra, os rios, as fontes, as montanhas, todo o universo é como se fosse um corpo de Deus, um sinal da presença viva de Deus para nós. E deve ser visto desta maneira. Que coisa bonita, Marcelo, coisa bonita. Eu tenho uma série de coisas aí que você falou que eu acho que me tocou particularmente. Quando você fala, por exemplo, da questão do corpo, eu lembro do Jaci Marasquim, né? Do reverendo, que eu acho que você conheceu, né, Marcelo? O Jaci? Conheci, Pois é, conheci, fomos amigos. ah, que bom. E aí ele falava muito sobre a teologia do corpo no final da vida dele, né? E aí ele falava muito dessa teologia do corpo, que tem muito dentro da tradição da teologia da encarnação. E eu acredito que, nesse sentido, ressignifica, inclusive, o sentido mesmo dessa festa, né? Qual é o Santíssimo Sacramento? O nosso corpo, né? O corpo da Terra, o universo inteiro. E aí eu lembro de Chardin, né? Tem lá Chardin, a missa sobre o universo, né? Aqui eu estou oferecendo a todas por sobre toda a matéria, né? Eu ofereço o meu corpo. Uma cultura muito boa. Né? Tudo é sagrado, né, Marcelo? Tudo é sagrado. Tudo é sagrado, é muito importante você lembrar isso, Eduardo, porque isso pertence digamos, ao tesouro cultural de toda a humanidade. E é importante resgatar, valorizar. É muito importante. E aí eu gostaria de fazer já um contraponto aqui. Não é, na verdade, um contraponto, não. Que a gente pudesse sublinhar isso. Na nossa comunidade tem pessoas, claro, dentro dessa perspectiva. Falhou? Está escutando, Marcelo? Como? Dentro da nossa comunidade, nem todas as pessoas são católicas romanas anglicanas, né? E tem pessoas que são ateias, ateus, agnósticos. E aí, qual o sentido, não é, de a gente falar num canal, num espaço que é de espiritualidade plural, né, em que acolhe essas pessoas no sentido de uma espiritualidade ampla. Esse sentido mesmo do Corpus Christi. Eduardo, eu acredito que essa valorização do corpo como expressão divina, porque hoje existem cristãos mesmos que são teístas, quer dizer, pessoas que acreditam em Deus como alguém, e cristãos que são ateístas, não ateus, mas que são pessoas que creem em Deus, mas creem
Deus como uma energia de amor dentro da gente, como uma dimensão que está dentro de nós, e não como algo além, ou como alguém fora de nós. Então, os irmãos e irmãs que estão participando conosco, eu diria assim, se acreditam no amor, se acreditam na relação humana para construir um mundo novo, acreditam naquilo que nós cristãos chamamos o projeto divino. Não quero dizer, vocês acreditam em Deus, mesmo sem saber, porque eu estaria desrespeitando uma opção deles, que é de crer ou não crer. Eu devo respeitar e quero respeitar. Então, eu não quero falar em cristãos anônimos, como Karl Rahner, teólogo famoso alemão, falava, né? Eu não acredito em cristãos anônimos, porque o cristão anônimo fica parecendo que a gente quer encampar todas as pessoas para nós, quer incluir. E eu não quero, eu quero respeitar. Mas, independente disso, o que nos distingue não é se nós cremos ou não cremos em Deus. O que nos distingue é se nós estamos do lado da justiça, da paz e do amor, ou se nós não estamos deste lado. Estamos do lado dos que promovem compra de armas, violência, ódio, intolerância. Sim. Isso Sim. é o que nos distingue. Essa é a nossa diferença. Então, se nós, cristãos, católicos ou evangélicos, anglicanos ou metodistas, luteranos, o que é que seja, ou não cristãos, do candomblé ou da umbanda, ou de nenhuma religião e de nenhuma crença, nós estamos todos juntos se estamos no caminho da paz, da justiça, de uma humanidade nova, amorosa. E isso é o que importa. Sim, eu concordo também, né? Acho que é uma violência ficar dizendo que todo mundo... Ah, você é um cristão, mas... O Rahner, né, que diz isso, né? É um cristão, mas ainda não despertou que é cristão, né? E aí a gente precisa compreender um outro sentido também da ressignificação. Você falou, Marcelo, sobre essa questão de uma certa visão triunfalista. Me corrija se eu estiver errado. Né? O triunfo do Santíssimo Sacramento. Né? E aí, de repente, isso cria também uma dificuldade de diálogo, né, Marcelo? E aí, particularmente, eu fico pensando na questão, mais uma vez eu coloco para você, e você que é uma pessoa muito próxima, aos cultos afro, né? A tradição afro-brasileira, né? Exatamente. Eu acredito que, durante séculos e séculos, as igrejas cristãs condenaram, marginalizaram e até perseguiram as tradições afro-brasileiras. Hoje nós temos uma dívida histórica. E essas religiões afro, candomblé, umbanda e outras, são as religiões que, de certa maneira, e muitas vezes, defenderam e foram, através delas, que as pessoas de cultura afro puderam expressar sua dignidade humana. Então, elas são de Deus, elas são instrumentos do espírito, fundamentais, e devem ser valorizadas e amadas. Então, nós temos essa dívida histórica, essa dívida social a cumprir, e é muito importante que a gente faça isso. Sim, sim. E aí a gente percebe essa questão mesmo de a gente ressignificar, não é, o Corpus Christi, quer dizer, vivenciá-lo, participar, mas ter essa compreensão, não é, de espaço também de diálogo, né, de compromisso com aqueles que não, historicamente, foram segregados, que têm essa dívida histórica, né? É verdade.
É verdade. E penso nesse sentido que o que Jesus quis com a Eucaristia foi um fermento de unidade em toda a humanidade. Então, é o sacramento da unidade, é um instrumento de partilha. A Eucaristia é uma profecia de partilha. Eu parto o pão com você na ceia do Senhor para mostrar que eu quero repartir toda a minha vida, que eu quero partilhar tudo que eu sou e tudo que eu tenho com vocês todos. Então, isso é que é o fundamental. Então, se a Eucaristia for isso, ela é uma coisa que vai além das paredes, das fronteiras das igrejas. Se ela não for isso, ela vai se tornar o quê? Um culto como outro qualquer. Exato, exato. E Então, aí, é aquele, importante que a gente retome isso. e aí eu lembro Isaías, né? Eu abomino esses sacrifícios, abomino suas oferendas, né? Porque, na verdade, é isso, quer dizer, e Exatamente. se não se perde, se se perde de dimensão essa questão do corpo, o pão, o vinho, quer dizer, o sustento e a festa para todo mundo e não para um grupo, para uma classe, por um grupo especial, não faz sentido a gente celebrar. Não tem o que celebrar, não é? Exatamente. Exatamente. Veja, Concordo com você inteiramente. veja, tem algumas pessoas colocando algumas coisas bem interessantes aqui, Marcelo. A Maria Margarete Costa diz: celebrar Corpus Christi nos dias de hoje ficou complicado, já que os ensinamentos do Evangelho ficam de lado, só restando a ostentação da igreja. A Josne Greves disse que é muito, muito forte no Rio Grande essa comemoração do Corpus Christi. Acho que no Rio Grande do Sul. É um lindo espetáculo. Porque as pessoas alimentam. Aí ela disse que é um lindo espetáculo, mas as pessoas alimentam a segregação e o fascismo. É muito triste, né? Que sofrimento, não é? Que Acho que isso, sofrimento. isso provoca sofrimento em Jesus e não alegria. No corpo dele, né? É. Marcelo, a gente está caminhando agora, eu acho que para o fim, e eu gostaria que a gente pudesse trazer algumas coisas que são importantes, não é? Se a gente pudesse conversar, né, deixar uma mensagem, falar sobre, a partir de tudo aquilo que a gente tem falado, né, da festa de Corpus Christi, para o tempo de hoje, para um Brasil desigual, para um Brasil injusto, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, em que essa situação se aprofunda, em que existe toda uma questão de armas, de busca, não é? Do ódio, inclusive entre as pessoas, inclusive partindo de cristãos, pessoas que se dizem cristãs. Qual a mensagem que fica, hein, Marcelo? Qual a mensagem do Corpus Christi que fica? Eu penso que a mensagem que fica é que a Eucaristia ela denota sempre comunhão. A gente diz, eu vou comungar na ceia de Jesus. Jesus instituiu a Eucaristia para ser comunhão, comida, partilha. Então, nós vivemos num mundo onde isso é justamente o que falta, partilha e comunhão. Hoje, nós estamos num mundo em que todas as pessoas buscam a posse, o ter, o consumir individual. A mensagem de Corpus Christi é: vamos ter em comum, vamos partilhar e vamos nos preocupar com aquilo que seriam os bens comuns da humanidade: a terra, a água, o ar, o conhecimento, a saúde, a educação, que são bens que ninguém pode se apropriar isoladamente, individualmente, como se fossem donos, proprietários. Ninguém é proprietário individual da vida.
A vida é dada como dom de Deus para todos, para todas. Então, é muito importante que a gente valorize isso. Esta é a mensagem de Corpus Christi. Você, Eduardo, falava que na sua igreja o evangelho é tirado do capítulo 6 de João. Isso. O discurso de Jesus em Cafarnaum. Eu sou o pão da vida. Eu convido vocês a darem uma olhada naquele discurso e sublinharem as vezes em que Jesus fala de vida. Quantas vezes? Às vezes, em o mesmo versículo, 2, 3 vezes. Eu sou o pão da vida, quem vive e crê em mim não morrerá, aquele que vem a mim, né, há de viver para sempre. Então, a preocupação é vida. Então, a Eucaristia é para ajudar a gente a viver e fomentar, colaborar e promover a vida. Vamos fazer isso? Um grande abraço para vocês todos e Deus abençoe. Pronto, maravilha, maravilha. Que Deus verdadeiramente nos abençoe, nos abençoe. Olha, você falava umas coisas e aí eu fiquei pensando, né? Terça-feira está marcada a nossa conversa, né, Marcelo? Está confirmada? Sobre o São João? Pronto. E aí a gente vai falar de mais uma festa, né? Uma festa que eu gosto muito, né? E que eu acho que é uma festa que tem esse espaço, quer dizer, esse espaço também da gente ser uma festa comunitária, uma festa que junta o povo, que o povo festeja, e a gente precisa dar a essa festa um significado mais do que show de banda, de qualquer coisa, lá nas cidades do interior, né, que a gente sabe, mas que a gente possa também valorizar essa questão da partilha, né, da partilha dos frutos da terra. A gente vai falar sobre isso, né? Na próxima terça-feira, eu acho que vai se confirmar às 5 horas. Né? Vou Com falar... muita alegria. Eu adoro a festa de São João. Adoro a festa de São João. Minha tradição da minha família e tal, eu adoro, eu adoro. Já vou logo dizendo. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai... E eu convido já o pessoal aí, dá uma paradinha, vai fazer um cafezinho, né? Dá uma levantada. E às 5 horas vamos ter uma conversa com o Mauro e o Faustino. Ainda hoje. Não é? Sobre a tradição sufi, né? Um clássico da literatura persa, que é a fala dos pássaros, né? A conversa dos pássaros. Então, é importante a gente continuar aí ligado no Faz Bem. Daqui a pouco o Mauro entra aí com o Faustino, professor Faustino Teixeira, e a gente segue aqui, né? Acompanhando, não é, Marcelo? Um abraço muito grande a todos. Um abraço, Marcelo. Fica com Deus. Gente, paz e bem, uma alegria imensa. Mais uma vez a gente está junto aqui, né? Eu espero que outras oportunidades possam surgir, a gente poder sempre conversar. Agradeço a todo mundo que está aqui. Todo mundo. Quem eu citei o nome, quem eu não citei o nome, mas está todo mundo aqui com esse momento muito legal da nossa conversa. E amanhã, logo cedo, paz e bem, e aqui, logo em seguida, o Mauro e o Faustino Teixeira. Um abraço, gente. Tchau.